Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que desejamos ou pensamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quem é Ele? Essa é a dúvida que nós temos em nossas vidas, ou quem é ela? Talvez nós vivemos sonhando em encontrar alguém que caiba em nossos sonhos, alguém que nós iremos fazer uma aliança de vida eterna, de estar junto na morte, na doença, em todas essas coisas. Quem é Ele? O Ele da nossa frase é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus está em nossas vidas, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós começamos a entender que a nossa vida e os nossos planos antigos, eles eram tão pequenos e tão insignificantes que nem valiam a pena dar certo. Às vezes os piores momentos da nossa vida, com o tempo e com sabedoria, nós acabamos descobrindo que são os melhores. Porque se não fosse isso, nós não teríamos parado de insistir ou de tentar. E quantas vezes pessoas não insistem em relacionamentos abusivos, onde acaba gerando violência, onde existe uma dependência emocional muito grande, onde acaba em tortura e diversas coisas que causam marcas extremas. E você sabe o que é o pior de tudo isso? É que eles associam isso ao amor. E às vezes você fala a palavra amor para uma pessoa. Para quem acabou de conhecer alguém, tá amando ou sei lá o que, essa pessoa associa a algo bom. Mas se você perguntar amor para uma pessoa dessa que sofreu tanto, ele não vai querer saber do amor. Só que quem é o amor? Ele é o amor. Deus é o amor. E não adianta a gente acreditar que vai viver um amor humano sem Deus. Se ambas as pessoas não tiverem Deus, não existe amor. Porque o amor não é uma palavra. O amor não é um sentimento. O amor é a presença de Deus. É a presença do Espírito de Deus. Então somente Ele, somente com Deus, nós podemos viver a plenitude da nossa vida. E essa plenitude, ela é infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós desejamos ou do que nós sonhamos. Porque Deus, Ele não leva em conta as nossas limitações. Todo mundo que nasce tem um propósito dentro dos planos de Deus. É claro que não vai ter espaço para todas as pessoas serem reis. Não vai ter espaço para que todo mundo possa, sei lá, ser o dono do mundo. E nem precisa ser assim. Porque, na verdade, a nossa vida aqui, a gente sabe que ela é passageira. Só que existe um reino feito de amor, um reino feito de eternidade, um reino onde não existe dor, sofrimento, nem ranger de dentes. Um reino onde Jesus vai viver conosco. E essa vida e esse propósito que nós temos que atingir é justamente para que nós possamos comprovar que nós desejamos viver nesse reino. E não porque nós fomos melhores uns do que os outros e alguns vão ser deixados porque simplesmente não tem a qualificação necessária. Porque Deus, Ele capacita a todas as pessoas. Aquilo que falta em você não é o outro. Aquilo que falta em você é o Senhor. Se a gente vai lá em Efésios 3, versículo 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem atua em nós? O poder de Deus. E quem é aquele? Aquele é o Senhor. E o que o Senhor é capaz de fazer? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele sempre vai estar além das nossas expectativas.
Aí vem um ponto em questão, que às vezes você sente que você ora ou que você busca e as coisas simplesmente não acontecem, como se Deus ele não te ouvisse. Sabe qual é o problema? Que o teu sonho não é o sonho de Deus, que a tua insistência talvez seja uma idolatria. Eu vejo diversas pessoas idolatrando pessoas, dizendo: eu não posso viver sem ele, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem ele. Esse é o problema quando nós colocamos no lugar de Deus pessoas. Pessoas são perecíveis. A única certeza que nós temos é que todos nós vamos partir um dia, seja da forma física ou seja por uma escolha de a pessoa não querer mais estar do nosso lado. E aí, a sua vida acabou? Aí você vai ligar para a pessoa e ameaçar que se ela não voltar, você vai se matar e ela vai ver, porque você vai fazer ela sofrer. Olha, se você quiser uma vaga para diabo, esse é o comportamento perfeito. Perfeito. O diabo está usando de você grandemente. E aí você quer reclamar que Deus não ouve as suas orações, mas o diabo ele tem ouvido, viu? Pode ter certeza disso. Porque Deus ele nos ensina a ser humildes, a viver em paz, a suportar-nos, para que nós sempre buscamos uma solução pacífica e sempre possamos entender que no lugar de Deus não existe outra pessoa que vai poder ocupar. Então, você quer um indício de que está no lugar errado? O amor? Quando você se sente sozinho ou vazio. Esse é o sentimento da ausência de Deus. Não tem jeito. E eu convido você a refletir. Às vezes você está com alguém e continua se sentindo sozinho. Ou às vezes você está com alguém e aquele sentimento de busca continua. Sabe quando você fica ainda alerta, quando você meio que tá ali tipo, essa pessoa ela tá comigo aqui, mas logo vai aparecer alguém melhor. E aí você sai o tempo inteiro, parece que tá em caça, né? Você tá caçando. E que se você não for em algum lugar, a pessoa ideal da sua vida vai estar lá e aí você não vai encontrar. Será que nos planos de Deus existe isso, esse tipo de engano? Será que Deus ele faria algo que se eu falhasse, todo o resto da criação falharia? Um tanto quanto estranho e um quanto egocêntrico, né, e arrogante pensar dessa forma. Mas quem quer diminuir a nossa sabedoria? É o mal. E enquanto a gente não consegue reconhecer que o mal somos nós mesmos, fica difícil deixar o poder de Deus atuar em nós. Por quê? Porque eu já sinto que eu sou bom o suficiente. Eu sinto que eu consigo, que eu dou conta, que... Cara, a gente coloca diversas coisas. Uma coisa que tem que caber dentro do nosso coração é a humildade. De saber que sem Deus nós não somos nada. Que nós vamos errar sim e errar muito. E que nós temos que confessar o nosso pecado e conversar com o Senhor e ser honesto com Ele. Para que esse poder ele possa atuar. Jesus ele diz na palavra que aquele que quer segui-lo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois aquele que quiser reaver a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa, irá encontrá-la, pois o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, se tiver que perder a sua alma no final? O que a gente pode ser sem uma alma? O que a gente pode ser sem Deus? A gente não é nada. Quantas vezes nós não sentimos esse sentimento de nada, de vazio, de tristeza, de desesperança, sabe? Você simplesmente acorda, por mais que às vezes não falte nada, é como se você não tivesse nada, porque nada das coisas que você tem valor. Sabe por quê? Porque sem o amor de Deus não existe gratidão. Eu não consigo reconhecer. E é uma coisa que eu vou falar que eu queria que vocês compreendessem. Sem a luz, os nossos olhos não servem de nada. Então, por mais que você tenha todas as coisas, o viver em trevas não permite que você veja nada. E como você não vê nada, você sente que não tem nada. Você sente o sentimento de solidão. E é isso. Nada além disso. Mas basta uma oração, basta uma chama, basta uma palavra, um versículo, um clamor, basta um pensamento dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, eis-me aqui. Só que tem um ponto também.
Não adianta a gente clamar só quando o fundo do poço está batendo. A gente tem que clamar todo dia. Não é nos momentos bons e momentos ruins. Não existe momentos ruins ao lado de Deus. O que às vezes a gente precisa perceber é que as situações difíceis, elas moldam o nosso caráter. E como eu não tenho esse estado de desespero dentro de mim, ainda que eu esteja num vale das sombras da morte, ainda que eu esteja no meio de uma tribulação, ainda que eu esteja vivendo momentos que aparentemente seriam terríveis, para mim está tudo bem, sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela está sendo feita, e a vontade de Deus é infinitamente maior do que eu posso pensar. Se a gente continua lendo a palavra de Deus lá em Isaías 55, o versículo 8, ele diz algo muito semelhante. A palavra do Senhor ela diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Note que quando nós construímos sonhos, quando Deus não está presente na nossa vida, Deus acabou de dizer uma coisa para nós: nada que você pensou ou nada que você fez para mim tem valor, porque não é nada disso que eu sonhei para você. Então não adianta nós nos convertermos ao Senhor e querer trazer aquela velha vida para dentro de nós novamente. E talvez a nossa oração ela se torne tão vazia justamente por isso, porque você quer ficar revivendo um monte de defunto, de um tempo, de uma coisa, porque eu gostava disso, cara, todas as coisas elas vão se fazer novas. Não existe mais nada do velho que vai coexistir dentro de você. Mas e ele não tem direito? Claro que ele tem o direito. Todos nós temos o direito à salvação, mas a gente precisa querer ser salvo. Porque se fosse apenas a vontade de Deus, não existia inferno, não existia diabo, não existia batalha espiritual, não existia nada. Não existia nada. Só que a nossa vontade, ela conta. Só que aí que veio o ponto. Em toda escolha tem uma consequência. E talvez a consequência não seja a que você gostaria. Porque uma coisa é você viver no mundo do maligno com Deus cuidando de nós. A outra coisa é você viver sozinho nesse mundo. E olha o sentimento de novo, olha a palavra, sozinho, sozinho, me sentindo sozinho, sentindo. Assim como nós sentimos o vento, a brisa, o frescor, sentimos um perfume, nós sentimos a solidão, que é a ausência de Deus. Nós sentimos que na nossa alma existe um vazio, existe um espaço que precisa ser preenchido pelo Senhor, onde somente Jesus, o nome que está acima de todo nome, cabe ali dentro de uma forma que nós possamos nos sentir acompanhados. E quando esse sentimento de solidão passa, é sinal que a presença do Espírito Santo está em nós. Mas esse Espírito, ele precisa ser chamado, ele precisa ser clamado a todo instante. Porque basta um instante que você para de pensar nas coisas de Deus, Deus já não se sente mais necessário naquele lugar. Vamos imaginar uma situação. Alguém chama você para ir na casa dela. Você chega na casa dessa pessoa, porém essa pessoa ela não te dá um pingo de atenção. Ela fica o tempo inteiro fazendo outras coisas, não conversa com você nem nada. Você gostaria de ficar nesse lugar? É claro que não. É claro que você vai querer ir para outros lugares. Você não vai estar se sentindo acolhido. E assim também é o Senhor. Ele quer se sentir acolhido, Ele quer se sentir especial, Ele quer ter o primeiro lugar na sua vida, toda a nossa atenção, todo o nosso foco. E aí a gente começa a perceber quando a gente tem um pouquinho mais de sabedoria, quando a nossa fé aumenta. Talvez você esteja ouvindo a palavra sabedoria e se diga, poxa, mas como eu adquiro isso? Palavra de Deus. Mas eu não entendo a palavra de Deus. Não entende nem vai entender, porque ela não foi feita para ser discernida com a nossa inteligência. Ela é discernida através da presença do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Vamos imaginar que você tem um livro na sua mão e esse livro está escrito numa língua que você não entende. Então, por mais que você olhe os caracteres, tente associar com alguma palavra que você conhece ou não, parece que ainda continua incompreensível.
Mas vamos imaginar que Deus ele envia um anjo que ele conhece essa língua. E a partir do instante que ele pega esse livro, ele começa a ler para você. Então, apesar de você não compreender na linguagem original, quando ele começa a ler para você, você começa a entendê-lo. Ainda que você não saiba ler, ele está sendo traduzido. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Mesmo que a nossa mente ela não tenha capacidade, muitas vezes, de compreender as parábolas e aquilo, porque é algo que tem que ser discernido no Espírito. Aquela voz dentro de nós começa a desembaraçar e começa a explicar as coisas como elas são. Mas nós precisamos sempre pedir para que Deus abençoe a nossa leitura, a nossa oração, o nosso dia, agradecimento. É isso que eu falo. Deus precisa notar que você quer a presença dele. Não é a vontade simplesmente de ler a Bíblia para falar que leu, ou sei lá o que, para citar um versículo, porque se você faz qualquer coisa para Deus pensando no que o outro vai pensar, é assim que o diabo pensava. Quando nós fazemos algo para Deus, nós pensamos no que Deus pensa. Nós não nos importamos com a opinião de outras pessoas. Por isso, muitas vezes, somos julgados pela forma que nós nos comportamos, pela forma que nós vivemos, pela forma que nós pensamos. Nem todo mundo entende o que é esperança, nem todo mundo entende o que é negar a si mesmo, nem todo mundo entende o que é renunciar ao pecado. Nem todo mundo entende, e eles nem podem entender isso. Porque o nosso espírito, quando ele está no original, né, quando nós estamos no modelo de fábrica nosso, esse modelo de fábrica ele não pode nada, ele só pode pecar, ele não pode mais nada, ele não pode ser feliz, ele não pode amar, ele não pode fazer caridade, ele não pode dizer a verdade, ele não pode nada. Mas ele pode beber, ele pode adulterar, ele pode trair, ele pode se irritar, ele pode xingar, ele pode mentir, ele pode ficar... Esse é de fábrica, isso é natural para qualquer pessoa. Pede para alguém deixar de fazer isso para você ver o quanto é difícil a pessoa parar de falar um palavrão. Ela não consegue. Tudo que ela vai se expressar é xingando. Por quê? Porque não tem sabedoria. Você acha que com Jesus dentro do seu coração você ia ficar falando tanta besteira desse jeito, ia ficar mentindo? Você nota que o nosso comportamento ele diz muito sobre o Espírito. Então não é uma característica que nós adquirimos porque nós somos melhores que os outros. Não. Mas é porque tem um Espírito que nos guia. Se a gente vai lá em Romanos 14, Romanos 8, versículo 14, a palavra diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então olha como existe um Deus que nos guia, um Deus que a sua presença ela pode ser sentida e notada na nossa vida. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não é os nossos sonhos, mas é o sonho de Deus sobre a nossa vida. Então eu sei que todas as vezes que eu não aceito que os pensamentos de Deus são maiores e os planos dele são maiores e que o meu passado ele vai passar quando Deus chegar na minha vida, eu vou sofrer. Porque se eu não aceito aquilo que Deus diz, como que eu posso aceitar qualquer outra coisa dessa vida? Se eu não consigo aceitar que a pessoa que mais me ama, que a pessoa que pode tirar o vazio do meu coração, eu não consigo aceitar a sua presença, os seus planos, nem nada. Só sei contestar. A pergunta é: tá adiantando? O que você tem ganhado com isso? Se fosse fácil suportar a ausência de Deus, não existia droga, não existia bebida, não existia cigarro, não existia nada. Nada dessas coisas pode fazer você suportar a vida, mas por alguns dados momentos dá a impressão que sim. Eu fico doidão lá, aí eu não penso, eu não reflito, aí eu não sei, beleza, eu vivo num mundo imaginário na minha cabeça e show de bola. E a hora que o efeito passa? E quando o dinheiro acaba? E quando a companhia ela vai embora? E aí? E depois que você já viu tudo que você queria ver, já fez o que queria fazer, e aí? Como você se sente depois? Quando você deita na sua cama e você olha pro teto do seu quarto, e aí? O que sobra? O vazio, a solidão, e aí? O que adiantou tudo isso? O que adiantou? Você vive tentando solucionar o problema com uma coisa que não pode solucionar. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus nos reconhece como filhos. Nós aceitamos que os nossos planos e os nossos sonhos eram pequenos demais. Nós aceitamos que Deus ele vai mudar toda a nossa vida e toda a nossa história e que talvez vai ficar coisas no passado
que começaram ausentes de Deus, mas com a presença de Deus. Agora, se quem do passado vai aceitar o Senhor ou não, já não é problema nosso. A vida é deles, o problema é deles, o caminho é deles, o propósito é deles. Louvado seja o Senhor por tudo isso, pelo sim e pelo não, mas que seja sempre feita a vontade dele. Amém? Somente Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que desejamos ou pensamos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que você possa aceitar que a partir de hoje tudo pode mudar. Só que é melhor tudo diferente e não mais nos sentir sozinho do que viver num lugar onde é tudo igual, no meio de uma humilhação, de uma dependência emocional, de coisas que você não sabe, sendo humilhado, sendo pisado. Você acha que até quando você vai suportar isso? Essa é a questão, até quando? Então por que não viver à espera de um reino de amor? Por que não deixar que o Senhor conduza a nossa vida e remova todo o mal de perto de nós? Aceitar o sim de Deus é viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.